Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Olá, Donizete. Hoje, terça-feira, mesmo assim, o assunto ainda está em alta, que são as eleições do último domingo, né? O resultado das urnas do último domingo, e parece que tem uma crise no PT, um bate-boca entre Gleisi Hoffmann, o ministro Alexandre Padilha. O que está acontecendo? Por que o clima está quente desse jeito no PT? Bom trabalho para você e bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Vítor Ceará News. Olha, Matheus, eu lhe mandei a manchete da Folha de São Paulo aí. A crise no PT está grande. Agora, para você ver o seguinte, 80% dos prefeitos que disputaram a reeleição conseguiram se reeleger. Lê a matéria aí, é impressionante, é o melhor desempenho, Matheus. Vamos lá, a Folha de São Paulo diz o seguinte: sob impacto de emendas, reeleição de prefeitos é a maior desde 2008. Na eleição municipal deste ano, 80% dos candidatos conseguiram se manter nos cargos. Impressionante, viu, Donizete? Isso, muito. Você quer que eu leia mais algum trecho? Vamos lá. Olha o número. O número de prefeitos reeleitos no país neste ano foi o maior desde 2008. Este foi o primeiro pleito municipal sob o impacto de mudança iniciada na gestão Jair Bolsonaro, que deu mais poder a congressistas na destinação de emendas parlamentares. Em 2024, ao menos 80% dos candidatos à reeleição conseguiram se manter nos cargos, em um total de 2.571 cidades do Brasil, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2008, 65% haviam sido reeleitos, totalizando 2.385 prefeituras. A mudança nas emendas resultou na distribuição de 80 bilhões de reais a 5.569 municípios desde o início das gestões dos atuais prefeitos de 2021 a 2024. Donizete, 80 bilhões, é isso mesmo? 80 bilhões aos municípios. Mudou muito, né? Demais, muita grana. Dentro desse sucesso de prefeitos reeleitos, o PT está na zona de rebaixamento desde 2016. E quem diz isso? O ministro da política, da articulação política, Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha falou isso e a Gleisi Hoffmann deu um pulo. Ela e o Gilmar Tato, secretário de comunicação. Gleisi Hoffmann está brigando para ser ministra do TCU, entendeu? Porque aquela rifou o Guimarães, entregou a presidência do PT ao Edil Silva do Lula. Ela quer ir para o TCU, Matheus, quer um empreguinho eterno, vitalício, quer uma boquinha para sempre. É bom, o TCU é bom, 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 bom. É, Donizete, tá certo. Tem coisa melhor do que o TCU, não tem, Matheus? Será que tem, Donizete? Eu, hein? É o céu lá é o céu. Lá é um paraíso. E aí tem o Alexandre Padilha metendo a lenha no PT, ele, ministro Lula. Vamos ouvir, Donizete, temos sim, vamos ouvir. É o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação. Eu acho que o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse resultado, como voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades. Eita, Donizete. Não ficou assim não, tá? Ele falou da capital e não citou. Por que é que ele não citou, hein? O que dá crédito ao Camilo, né? E a vitória do Camilo e do Elmano, que é a eleição de Evandro Leitão. Teve mais, Matheus? Pois é, Donizete, isso não ficou assim não. O que é que aconteceu? A Gleisi Hoffmann respondeu. Bora ler a resposta? Foi pesada a resposta. Vamos lá, ela publicou o seguinte nas redes sociais, abre aspas. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha. O que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso,
que se reproduz nas eleições municipais, que ele conhece bem. Pagamos o preço, como partido, de estar no governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido, fazendo graça, e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam, fecha aspas. Ela ficou chateada, Donizete. Ela ficou chateada, chateado tô eu. Chateado foi eu. Ela ainda isso aconteceu na reunião da executiva e da bancada do partido nesta segunda-feira, quando ela anunciou a resposta dela. Isso, segundo a Gleice, mostra o isolamento de Alexandre Padilha do PT. E o que é que acontece? O Padilha falou isso a mando do Lula. Você tem dúvida? Eu não tenho. E a Gleice quer que o Padilha caia, seja demitido numa reforma ministerial. E indique outro. Antes ela queria ir para lá, agora ela quer ir para o TCU. O PT quer trocar o apoio à presidência da Câmara pela vaga de ministro do TCU. Entendeu, Matheus? Entendi. Então a vaga do TCU que aparecer é para a Gleice. O PT apoia, não importa quem ele vai ser o candidato. A Gleice vai estar defendendo isso para ela. Agora, o problema é o seguinte, o PL vota na Gleice Hoffmann? Não vota. Aí, salve-se quem puder. Próximo assunto, Matheus. Donizete, vamos falar também sobre o desempenho não só de Lula como também de Bolsonaro, que segundo matéria do O Globo de hoje, diz o seguinte: Lula e Bolsonaro vencem em apenas uma das maiores capitais em que atuaram, Donizete. É um levantamento feito do jornal Globo. Eu disse ontem, bota o bonequinho aí, bota o bonequinho. Eu te disse, mas eu te disse. Já sei. Mas eu te disse. Olha, o Lula e o Bolsonaro são os dois grandes perdedores, gente. Dois grandes. No PT, só quem venceu foi o Camilo Santana. Agora, os governadores que se deram bem, você sabe? Eu sei que um é o governador Eumano de Freitas, mas eu quero que você segure essa informação para o momento Nero, Donizete. Eu sei que tem desdobramentos. Agora é o seguinte, o cenário da derrota do Lula e do Bolsonaro é muito grande. O Lula tem 79 anos, a idade que ele completou domingo. Ele vai disputar as eleições com 81 anos. O mesmo problema que sofreu o Joe Biden, certo? Então, sim, ele diz que está querendo viver. A queda, ontem tirou os pontos, tá? Sim, tá fiquei sabendo. Passando por exame de quase dia sim, dia não, ele passa para os exames, para saber os efeitos da pancada que foi muito violenta, ele teve um traumatismo craniano, então ele tá querendo a vida dele de volta, Matheus. Ele saiu da cadeia e virou presidente. Então ele não tá com muito pique para ficar cuidando de deputado, de senador. É pesado a rotina de presidente, viu, Matheus? Desgastante, né, Donizete? Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Ele tá mais afim de uma vida rotina sem esse peso, sem essa responsabilidade. Daí ele não ser candidato. O Bolsonaro está inelegível. Ontem, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, defendeu, disse que vai falar com Arthur Lira para colocar anistia para os presos de 8 de janeiro e anistia para Bolsonaro. Só que não está fácil aprovar a anistia, não. Pois é, Donizete, que inclusive o G1 informou que hoje a CCJ pode votar essa matéria da anistia aos ataques do 8 de janeiro.
hoje, terça-feira, a CCJ da Câmara pode votar essa Aí é a essa decisão pauta, né? da presidente da CCJ, mas não vai para plenário, entendeu? Sim. Onde o PL tem a presidência. Agora, o PL, essa moça Caroline aí, né? Não, ela é de Santa Catarina, o nome dela eu até desaprendi. O problema de botar essas coisas desse jeito, Matheus, é que na base da imposição a Câmara não funciona, né? Você concorda? Sem dúvidas. Tá mais do que provado. E aí fica a situação muito difícil. Donizete, agora o presidente Lula vai ter que se mexer e também é assunto no jornal O Globo um possível acordo com o MDB, com o PSD. O que é que pode acontecer aí? Olha, o MDB quer Caroline de Tone, tá? Caroline de Tone. Presidente da CCJ da Câmara, não é isso? É. Ok. Então é o seguinte, o Lula quer um acordo para que o vice-presidente dele não seja mais Geraldo Alckmin, e quem quer ser vice dele é o MDB, o governador do Pará, Helder Barbalho, e ele também quer o apoio do PSD. Só que o cara sabe disso o seguinte, a gente troca o apoio à sua reeleição pela presidência da Câmara. Só que a Gleisi Hoffmann quer a vaga de ministro TCU. Então, tá o negócio aí agitado, não tá? O Kassab não vai dar duas coisas ao governo, vai dar uma. O apoio à reeleição de Lula, e isso só vai acontecer se o Tarcísio não for candidato. O Tarcísio ontem decidiu não sair mais do republicano. Qual o impacto disso? Vai continuar lá, não vai mais pro PL. Tá animado Brasília, não tá, Matheus? Pois é, Donizete, até perguntar para você qual é o impacto disso, né? O Tarcísio era uma grande expectativa para o Valdemar da Costa Neto. Ele estava esperando a saída do Tarcísio para o PL. O problema é que o Tarcísio não quer briga com o Bolsonaro, entendeu? Sim. A situação não tá nada fácil pro Tarcísio. O Bolsonaro tá cada dia mais mania de perseguição e atirando. O isolamento dele, a perda de prestígio, a derrota dele. Quer dizer, ele perdeu em todo canto. Todo canto. Ele foi derrotado. Hoje tem uma entrevista do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, dizendo o seguinte: os governadores precisam ser respeitados. Um recado claro ao Bolsonaro, que foi lá a Goiás enfrentá-lo. E Caiado desmoralizou o Bolsonaro. Então, a política não é... A novidade do resultado das urnas não é a desmoralização do Bolsonaro, é a derrota de Bolsonaro e de Lula. Os dois saíram fragorosamente derrotados. Esse é o fato principal, essa é a manchete das eleições municipais deste ano. Lula e Bolsonaro derrotados. A polarização no Brasil implodiu. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já já, Matheus. Donizete, tudo muda. Imagina até 2026, o quanto que não pode mudar. 7 horas. Momento Nero. Bora nessa, Donizete. Nós vamos acordar quem nesta terça-feira? Diga aí pra mim, quem é que te acorda? A gente vai acordar, Donizete, um dos vencedores desta eleição, que saiu com força e que pode ser candidato à reeleição em 26, governador Eumano de Freitas. Não, né? Pode escrever aí, já é. Vamos anotar. Está em campanha, é ele próprio. Governador Eumano de Freitas. Vai, Matheus. Ele é, Donizete. Vamos lá no Nordeste. Ok. Carlos Brandão, no Maranhão, elegeu o prefeito da capital? Não. Piauí, Rafael elegeu? Não. Fátima Bezerra elegeu em Natal? Não. Raquel Lira elegeu em Recife? Não. João Coutinho elegeu Cícero Lucena?
Elegeu, mas não se empenhou. Apoiou de boca. Tudo bem. O governador do Alagoas elegeu prefeito? Não. O governador do Aracaju elegeu? Não. Sim. Jerônimo do PT elegeu na Bahia? Não. Quem foi que elegeu no Nordeste? Elegeu elegido. É humano. Já está na campanha pela sua reeleição. Outros governadores vitoriosos. Ronaldo Caiado, elegeu Sandro Mabel, né? Sim. Ratinho Júnior, elegeu Eduardo Pimentel. Esses 3 governadores saem junto com o Helder Barbalho, que elegeu Igor Normando, no Belém, 4. Esses 4 governadores saíram eleitos e fortalecidos. Ok, Matheus? Ok. O Ratinho e o Caiado querem ser candidatos à presidência. O Helder Barbalho, candidato a vice-presidente da chapa do PT, se o Lula for o candidato. E Elmano já é candidato à reeleição. Fechou a porta para uma candidatura de Cid Gomes. Esquece. Elmano é candidato à reeleição. O PT não abre mão disso, tem ele. Elmano é candidato a presidente. Governador. Desculpa, presidente, não, a governador. O presidente Isso. é Camilo Santana. O Camilo se fortalece em disputa contra o Haddad para ser o candidato do PT a presidente. Você tem alguma dúvida disso, Matheus? Tá cada dia mais claro isso, né, Donizete? É até a manchete do Jornal do Cariri de hoje. Você tem aí, Matheus? Posso pegar sim, Donizete. Tá facinho aqui a manchete do Jornal do Cariri, edição desta terça-feira, que diz o seguinte: Camilo se fortalece para suceder Lula em 2026. Manchete do Jornal do Cariri. Não tenha dúvida que isso é verdadeiro, né, Matheus? Você não tem dúvida disso, né? Sem dúvidas, Donizete. Agora deixa eu te perguntar. A gente já pode mudar de pauta ou você tem alguma coisa para falar? Pode. Queria lhe perguntar, como é que fica a situação da Assembleia? Evandro eleito, Donizete, e a Assembleia? Olha, só tá Moab Fogo do Mututo, Moab. Tá na minha coluna no Jornal do Cariri. Se você pudesse ler, Matheus, tá lá no cantinho. Seguinte, um fenômeno que aconteceu. Quando o Cid se elegeu prefeito de Sobral, isso lá em 1996, ele saiu do cargo em dezembro, 31 de dezembro, que assumiu a presidência. Moésio Loyola. Assim aconteceu quando o Sarto se elegeu presidente, assim aconteceu quando o Roberto Cláudio, presidente, então prefeito, assim aconteceu quando o Roberto Cláudio se elegeu prefeito. O Evandro é o 3º presidente de Assembleia eleito prefeito de Fortaleza, Matheus. 3º. Então, o que é que acontece? No dia 31 de dezembro, o vice-presidente Fernando Santana se efetiva, ele vai ser eleito, mas não há dúvida, presidente da Assembleia, de 31 de dezembro a 31 de janeiro, ok? Ok. E em 1º de fevereiro, ele disputa a presidência. Eu acho que é inexorável, inevitável isso. Fernando Santana se tornou o nome mais forte para disputar a presidência da Assembleia, representando o lado do governo, do governador Elmano. A base do governador Elmano. Agora, ele é o favorito? É. Mas quem vai ser ouvido? Vai ser ouvido para decidir que o nome do Fernando, ministro Camilo, governador Elmano e Evandro, que deverá ser influenciado na escolha de seu sucessor. Concorda, Matheus? Sem dúvidas, Donizete. Vai ser um peso, né? A opinião de Evandro. Exatamente. Então, esses 3 vão ser ouvidos. E quem é o nome de consenso hoje? Fernando Santana. Ele é o nome de peso para ser o presidente da Assembleia. E no lado governista tem alguns outros interessados? Tem. O governador Elmano,
tá até na minha coluna, ele por enquanto só decidiu uma coisa: ele não vota num deputado que não votou nele para governador em 22. Com essa decisão de Elmano, Guilherme Landim, o candidato favorito de Cid, está rifado. Não votou nele, ele não vota. Então, quem pode ser presidente, excluindo o Fernando, caso Fernando não seja? Porque tem no meio do caminho uma vaga no TCE que vai ser votada agora, Matheus. Você esqueceu a vaga do TCE? Não, Donizete, tá fresquinha aqui na minha memória. Tem a vaga ainda. Tava lembrando disso. Com a morte de Alexandre Figueiredo. Então essa vaga, o Evandro poderia ir para o TCE se tivesse perdido. Ele não perdeu, ele é prefeito, então ele está fora. Então a vaga do TCE pode ser de Onélia Santana, só que tem gente que ela diz que ela prefere ser deputada federal. Então a Onélia, a vaga pode ser da Onélia. Tem gente que fala que poderia ser do Fernando Santana. E tem outros nomes que também estão colocados, tipo, além de Fernando, na base de Elmano tem 2 candidatos. Quais são esses 2 candidatos à presidência? Osmar Baquite e Romeu Aldigueri, só que são candidatos calados. O Romeu não fala, o Osmar Baquite admite, mas ao admitir, só que o Osmar Baquite também colocou seu nome para ser conselheiro do TCE. Tá animada a Assembleia que volta hoje ao trabalho, não tá, Matheus? Tá animada demais, Donizete. E aqui você já notou que tá sabendo tudo de primeira mão, Matheus? É isso, nosso compromisso, né, Donizete? Contar todos os bastidores. Você quer uma gaiatice de ontem, do deputado Fernando Hugo? Diga aí. Fernando Hugo está internado, passou o segundo turno internado. Ele postou ontem nas redes sociais que tinha ganho na Messejana. O Evandro ganhou na Messejana. Eu ganhei na Messejana. Eu queria saber como é que ele conseguiu ganhar internado e o filho dele, vereador, e outro filho dele, que não é vereador, mas trabalhou, apoiava o André. Como é que ele fez esse milagre aí? Dá para escrever um livro, não dá não, Matheus? Ora, Donizete, vamos perguntar, né? Mas ele é bom, o povo ficou, ele ficou dando ligações e ganhou através de ligações, tá, Matheus? Tá certo. A força dele é muito grande, tá certo? Tá certo. Ninguém não pode contestar o Fernando Hugo, tá certo? Ninguém pode contestar. Ele tem força na Messejana, né? Muita. Vamos Vira lá. a página, Matheus, deixa de falar besteira. Me bota lá no meu camarote, me bote lá, bote. Vem pra cá, Donizete. Fica aqui perto de mim. Vamos conversar mais. Pão de queijo, pão de queijo. 7h34, vamos voltar a falar sobre... Você tá atrasado. 7h44. 7h44, verdade. Me atrasei aqui. Vi um 3 no lugar do 4. 7h44, vamos nessa. Donizete, falar sobre as eleições ainda, o impacto das eleições, porque quem já se manifestou nas redes sociais também foi o atual prefeito José Sarto, né? Vamos ouvir, foi muito democrata, elogiava a postura dele, ele que já abriu as prefeituras e o Evandro já começa a definir o futuro governo dele, já escolheu quem vai ser o coordenador da transição, você sabe quem é? Quem é, Donizete? Conte para os ouvintes. Atual prefeito Chorozinho, está terminando o mandato dele, elegeu o sucessor, Júnior Castro. Ele vai ser o coordenador da transição, ele deve ser o secretário de articulação política e a Casa Civil, ok? Deve ser o secretário da Casa Civil de Evandro, Júnior Castro. É um homem de confiança do Evandro e teve um papel preponderante nas eleições municipais deste ano. Quem também deve participar da transição, porque deve ser o novo procurador, Hélio Leitão, o atual procurador da Assembleia Legislativa. Ele deve ser o procurador de lá. E quem também deve participar da transição, ou já está escolhido para ser secretário de obras, é o Quitino Vieira, que saiu da SOP, ele deve ir para a prefeitura, o Quitino Vieira, certo? Certo. Deve ser secretário de obras da prefeitura de Fortaleza. Vai ainda irritar ainda mais o Ciro Gomes, que está vivendo um inferno, né? Por conta das eleições de Fortaleza. Amanhã, a bancada do PDT se reúne
para expulsar Ciro Gomes do PDT. Você já pensou, Matheus? Eita, Donizete, tá tenso demais pro Ciro, né não? Ele amanhã, entre hoje e amanhã, ele deve conversar com o Lupe, eles eram amigos, Roberto Cláudio, eles vão expulsar não só, deve ser expulso o Ciro, Roberto Cláudio, os 4 deputados estaduais e os vereadores, o André Figueiredo quer tirá-los da base de oposição ao Roberto e levá-los para a base do Evandro Leitão. Aí pode ser que o Evandro, ficando com eles apoiando o Evandro, o André Figueiredo evite a expulsão dos vereadores. Mas tá animado, não tá, essa história? Tá quente demais, Donizete. Mas bora ver aqui o que é que o Sarto falou nas redes sociais. Lê aí, ó, elogiei o Sato, diga o que é que ele disse. Vamos lá, abre aspas. Parabéns ao Evandro Leitão, eleito o próximo prefeito de Fortaleza, resultado de um processo democrático que expressa a vontade da nossa gente. Desejo sucesso nessa nobre missão de servir aos fortalezenses. Estou à disposição para fazer uma transição tranquila para que nenhum serviço e política pública sofra prejuízos no andamento e para que ele possa iniciar o seu governo com conhecimento detalhado de toda a estrutura administrativa, fecha aspas, publicou José Sarto, prefeito de Fortaleza. Olha, Matheus, no começo do Momento Nero, eu falei 4 governadores que saíram vitoriosos, são 5, eu esqueci o Tarcísio, que é candidato a presidente, elegeu o Ricardo Nunes. Então, os 5 são o Mano, Helder Barbalho, que elegeu o prefeito de Belém, Caiado, que elegeu o prefeito de Goiânia, Ratinho Júnior, que elegeu Eduardo Pimentel em Curitiba, e Tarcísio Freitas, que reelegeu Ricardo Nunes. Grande e vitorioso Tarcísio, que quer ser candidato a presidente, mas o Bolsonaro não quer. O Bolsonaro quer que seja ele. Só que ele está inelegível, certo? Tá bom? Tô indo embora. Foi informação demais, né, Matheus? Muita informação. Foi, Donizete, a gente só esqueceu de ouvir o que o prefeito eleito Evandro Leitão falou a respeito do apoio na... E dá tempo, então vamos lá. Dá um tempo, Dá sim. tempo ouvir ele, que deu entrevista ontem. Vamos convidá-lo para dar entrevista a nós. Vamos lá. Eu irei governar para toda a população fortalezense. Aqui nós somos cerca de 2,5 milhões de pessoas, então eu não posso olhar, até porque não tem a digital, eu não tenho condição de ver, e nem se tivesse assim o faria, para os 716 mil votos que nós tiramos. 716 mil pessoas que estão acreditando no nosso projeto. Eu irei governar para todos e todas. E para isso é extremamente importante a gente abrir o diálogo com os vereadores que não fizeram parte do nosso projeto, mas que foram eleitos e são os legítimos representantes da população, aqueles que têm mais ideias convergentes do que divergentes. Eu não tenho nenhuma dificuldade em chamá-las para conversar e vir fazer parte do nosso projeto, vir fazer parte da nossa gestão. Assim como também todas as lideranças que, porventura, tenham bem mais coisas, ideias convergentes com a nossa, nós também não teremos nenhum problema. Então, a eleição passou, como você disse, metade da população praticamente ficou do nosso lado, outra metade ficou com um lado do meu opositor, mas a gente tem que agora olhar para frente e implantar políticas públicas que verdadeiramente possam mudar e impactar na vida das pessoas. E para isso, nós temos aí 4 anos agora pela frente para assim o fazer. E eu quero contar com a ajuda de todos e todas, não apenas daqueles que estavam em primeira hora no nosso projeto. Olha aí, Donizete. Olha, dizer que a oposição mudou de cara. Até começar as eleições deste ano, a cara da oposição no Ceará era o capitão Wagner. Terminadas as eleições, a cara da oposição é André Fernandes. E quem disse que não faz mais política, nem discute política, só vota, foi o ex-governador e ex-senador Tasso Gereissati. Só que o destino de Ciro e Roberto Cláudio pode ser o PSDB, tá? Saírem do PDT para irem para o PSDB. É o único partido
que hoje estaria aberto para os dois. Está animada a política cearense, não está, Matheus? Assim, Estou indo Donizete. embora Ok. e a gente está acompanhando tudo, Matheus. Ok, Tudo, e tá? amanhã eu vou lhe cobrar para você comentar aqui para os nossos ouvintes como é que está a questão da disputa já pela presidência da Câmara em Fortaleza, ok, Donizete? 5 candidatos. Amanhã O você favorito conta os é Léo detalhes. Couto, tá? 5 candidatos. Mas tem o Bruno Mesquita, Carly Biapina, tem também o Eudes Bringel. Tá animado. Tem 5 candidatos lá. A matéria tá no CN7 dos 5 nomes. Ok, Donizete. Então, até amanhã você volta trazendo outras notícias aqui para os nossos ouvintes.